7 horas 49 minutos em Campos. Você ouve a Folha FM 98,3. Acompanha também este programa agora por streaming no Face, YouTube e Instagram. E logo mais em podcast com reprise também na Plena TV, aqui do Grupo Folha da Manhã. Hoje recebemos neste programa a Marina Silva, ex-senadora, ministra do Meio Ambiente, foi candidata à presidência da República também em 2010, 2014, 2018 e vem aqui participar conosco hoje desse programa no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Arnaldo Neto, vou abrir esse bloco então, vamos abrir com você. Volto com você, Neto. Marina, na eleição de 2018, entre os principais candidatos, você era a única evangélica, né? O Bolsonaro tentou se declarar católico, não tinha um outro candidato evangélico entre os principais. O Cabo Daciolo, mas não aparecia ali entre os principais candidatos na disputa presidencial. Em 2014, você tinha, segundo as pesquisas, 43% do eleitorado evangélico, número esse que diminuiu bastante, chegando a bater em casa de 10% a 12% no pleito de 2018. A que você atribui essa perda do eleitorado nesse nicho? Primeiro, a gente tem que entender as eleições de 2014 e 2018 naquilo que são as suas especificidades. As eleições de 2014 foram as eleições em que se inaugurou um processo de violência política como estratégia de derrotar o adversário. Sempre tivemos polarização, mas 2014, a campanha da ex-presidente Dilma com o João Santana insetaram na política brasileira a estratégia do ódio como forma de ganhar uma eleição para além dos processos de Caixa 2, que fez com que o próprio João Santana tivesse que devolver mais de 70 milhões de dinheiro de Caixa 2. Bem, essas eleições que já foram polarizadas, elas se aprofundaram para 2018. Em 2018 nós tivemos uma eleição que não era em cima de projeto, era em cima de um sentimento de desconstrução, quase que de vingança, porque o PT e o PSDB, que foram os partidos que ficaram mais tempo no governo durante a Reconquista Democrática, após a Reconquista Democrática, eles fizeram coisas importantes, né, na política social, na política econômica, ganhos que tivemos, mas também tiveram erros gravíssimos de decepcionar a sociedade em relação a problemas de corrupção, de ficarem no poder com a lógica de ficar 20 anos, e aí vale tudo para permanecer 20 anos, de sorte que a eleição de 18, as pessoas votaram no Bolsonaro não porque queriam construir, mas porque queriam se vingar, porque queriam destruir alguma coisa. E eu nunca me submeti a fazer o jogo da polarização perversa. Desde 2010, eu entrei na cena política brasileira para discutir um projeto de país em que tivéssemos a manutenção das conquistas do Plano Real, da política social, em que colocássemos a questão da sustentabilidade e do combate às desigualdades de forma estruturante, como o terceiro eixo dos esforços do Brasil criar um novo ciclo de prosperidade. E sempre disse, eu quero fazer o debate, não é o embate, ainda que colocando as coisas com firmeza. Em 2018, eu mantive a mesma postura, porque eu não acho que vale tudo para ganhar uma eleição. E o debate que foi feito de desconstrução em 2014, ele foi um debate duplo, onde uns me acusavam de ser fundamentalista evangélica e outros me acusavam de não ser evangélica, porque eu não fazia discurso de ódio em relação a temas de costume. Eu dizia que era contra o aborto, mas que se deveria fazer o debate, de que já temos uma lei que estabelece a possibilidade do aborto para casos de estupro, quando tem risco para a mãe, ou quando temos uma criança que foi gerada, que está sendo gerada sem o cérebro, e que essa forma já está instituída, né, por decisão da Justiça. E que se fosse para ampliar, para além do que já existe, que em lugar de ser por uma decisão do Congresso, que fosse como é em vários países do mundo,
através de um plebiscito. E isso era dito por aqueles que gostam de espalhar fake news no mundo evangélico, de que eu seria uma falsa evangélica, de que eu estaria defendendo o aborto, uma série de coisas. Porque as mentiras, vocês sabem, elas vêm de todos os lados. E, obviamente, que eu não faço o mesmo discurso de ódio. Eu não vou ficar fazendo discurso de ódio contra a população LGBT. Eu não vou dizer que o Brasil deve ser um governo teocrático. O Brasil é um Estado laico. E o Estado laico é uma conquista da reforma protestante. Os evangélicos têm que se apropriar desse legado, porque foi graças à separação do Estado com a Igreja que nós pudemos ter no mundo a separação para que escolas, hospitais, instituições de pesquisa pudessem estar separadas da Igreja. Nós não podemos fazer esse debate de que você vai ser presidente da República para favorecer um grupo, ou que você vai ser presidente da República para impor por uma lei civil a tua fé, ou a fé de quem quer que seja, não é, para a sociedade. Do mesmo jeito que você não pode fazer uma lei para obrigar que todas as pessoas deixem de ter a sua crença. Então, o debate que eu sempre fiz foi esse. E fazia esse debate em todos os lugares em que eu me fazia presente. Eu nunca usei a estratégia de fazer um discurso quando estava junto com os evangélicos e um discurso quando estava junto com os artistas em ambientes políticos progressistas. Eu sempre dizia, o eleitor tem que saber o que eu penso para poder fazer livremente a sua escolha. E é isso que eu acho que nós estamos cometendo um erro. É a instrumentalização da fé pela política e a instrumentalização da política pelo mau uso em relação à fé. Nós temos que ter cidadãos que não importa se são católicos, evangélicos, espíritas, judeus, o que eles tiverem, ou ateus, que se colocam. Quem faz a escolha é a sociedade brasileira. Agora, eu nunca escondi a minha fé e paguei o preço por isso, porque eu sempre fui uma pessoa de fé, eu fui durante muitos anos do PT, era católica, quase fui freira, depois eu me converti à fé cristã evangélica. Durante o período em que eu era do Partido dos Trabalhadores, ninguém nunca usou a minha fé, nem quando era católica e nem quando era evangélica, junto com a senadora Benedita da Silva, que até hoje é minha irmã, minha amiga. Nunca ninguém disse que eu era uma pessoa fundamentalista. Em 2014, começaram a espalhar mentira de que se eu fosse eleita, iria acabar com o Círio de Nazaré, se eu fosse eleita, ia acabar com a ideia de o Brasil ter a padroeira como Nossa Senhora Aparecida, de que eu iria proibir videogame, acabar com o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, o ProUni, todos os programas. Era como se eu fosse uma demolidora do futuro, uma exterminadora do futuro. Essas fake news tiveram peso e, com certeza, elas se refletiram em 2018 e elas continuam se refletindo até hoje. Quer ver uma, que até um dia desse eu fiz uma explicação para a sociedade, que eu sou uma pessoa assumida. Eu, quase todos os dias, eu estou participando de debates como esses e me posicionando o tempo todo nas minhas redes sociais da forma como eu posso. Eu sou de um partido pequeno, é uma escolha de não ter, digamos assim, estruturas faraônicas que eu não teria como explicar. Tenho uma equipe pequena, mas o meu partido, com os nossos parlamentares, o tempo todo a gente está na cena política brasileira, fazendo debate, e de forma muito relevante. É só ver o que a Joênia está fazendo, o Contarato está fazendo, o Randolfo está fazendo, excelente trabalho na CPI, e eu participo de todo esse esforço, junto com a nossa porta-voz, Heloísa Helena. Mas dizem que eu estou sumida. Isso é uma forma autoritária de querer invisibilizar uma posição política que não diz o que os polos querem que você diga. A política não é para você fazer a adesão de rebanho, que está na moda a imunidade de rebanho, é a vocalização de rebanho. Eu tenho um pensamento que se alinha a muitas pessoas no Brasil e não sou obrigada a dizer o que os povos querem que eu diga. Mas como eu não digo o que eles dizem,
Aí eles dizem que eu não estou participando do debate como uma forma de invisibilizar uma pessoa. E isso eu sei que é feito em relação a mim, inclusive a violência que foi feita contra mim em 2014, tem a ver com o fato de ser mulher, de ser uma mulher preta, de ser uma mulher de origem humilde, de não estar dentro dos padrões que é. Se você quer estar aqui, fique aqui embaixo do meu guarda-chuva. Porque eu acredito na política como um processo livre, criativo, produtivo, em que a gente mantém a visão crítica, mesmo em relação àqueles com os quais a gente está aliado. Eu não posso ter um discurso de defesa da democracia para o Brasil que eu não faço o mesmo discurso em relação à Venezuela. Eu não posso defender direitos humanos no Brasil que eu não os defendo na Venezuela, em Cuba, onde quer que seja. Porque nós temos que orientar nossa ação por princípios e valores. E é isso que eu tenho feito e ajudado a contribuir. Ninguém nunca me viu fazendo discurso de ódio, de vingança, de ficar mentindo. Todos os meus programas eu colocava, né? Que nós não iríamos usar estratégia, né, de desconstrução, de aniquilação de biografias, mesmo sofrendo a aniquilação. Eu sempre dizia, né? É preferível sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça. E os que estamos acompanhando agora, enfim, nessa longa conversa, né, eu acho que a gente precisa recuperar a nossa capacidade de conversar, de dialogar, mesmo quando a gente tem diferenças. Nós estamos virando um país atomizado, cindido, completamente pulverizado em micropolarizações que não nos interessa, só interessa aos grupos que querem se perpetuar no poder, que fazem do poder o seu fim principal, em lugar de usar como uma ferramenta para tratar do grave problema da saúde, do meio ambiente, da educação, aonde de cada 10 jovens que estão no ensino básico, no ensino médio, não vão, de cada 10, 3 não vão retornar à escola. Isso é de uma gravidade tamanha que sequer a gente consegue precificar o prejuízo de tudo isso hoje. Senadora, no eco, para o eco, pronto. Senadora, a senhora usou aí várias vezes a expressão fake news, se referindo à eleição que a senhora disputou em 2014. A expressão fake news, é bom lembrar, ela não é cunhada na academia, ela é cunhada pela imprensa dos Estados Unidos. A expressão é criada na eleição presidencial de 2016 para designar as notícias falsas que a campanha de Donald Trump usou para tentar denegrir a imagem da sua então adversária democrata, a Hillary Clinton, né? E depois Trump se apropria do termo e passa a acusar a imprensa daquilo que a imprensa o acusava, né? Essa coisa de disputa de narrativa. Mas ela é cunhada ali, essa expressão, ela surge no mundo, né? Em 2016, a expressão cunhada pela imprensa dos Estados Unidos. E o ministro Luiz Fux, hoje presidente do Supremo, eu lembro que ele, antes de deixar a presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, ele se referiu à questão da fake news, antes da eleição de 2018, foi em agosto, né? Ele falou que o que fizeram, que o PT havia feito com a senhora em 2014 era fake news. Isso não foi a opinião de um partidário da senhora, isso é a opinião do ministro, do presidente do TSE, ministro do Supremo, hoje seu presidente. A senhora concorda com o ministro Luiz Fux? Por quê? Bem, porque tem coisas que acontecem que, ainda que não tenha ganho um nome, o conteúdo é o mesmo. Tem muitas coisas cujo conteúdo sempre existiu e que depois foi ganhar um nome. Tem um conselheiro do Vaticano que diz que ainda bem que a humanidade aprendeu a usar a força do vento para navegar antes de conhecer sobre as leis da dinâmica eólica. E é isso que acontece. Na verdade, fake news, notícia falsa, é mentira.
usar da mentira como estratégia de aniquilar o teu adversário. Isso é uma forma de violência política, porque é demolir. Por isso que eu cunhei a frase durante 2014. Eu prefiro sofrer injustiça do que praticar injustiça. Eu não posso revidar as mentiras que estão sendo ditas pela campanha da presidente Dilma, espalhando mentiras a respeito da presidente Dilma. Quer ver uma situação? Eu fui perguntada certa vez se eu havia saído do governo em função de divergência com a presidente Dilma por causa das hidrelétricas. E, naquele contexto, eu, inclusive, era candidato, se eu fosse usar a lógica da fake news, eu poderia até dizer que sim, porque havia divergências entre nós. Mas eu não saí do governo em função de uma divergência específica na questão daquele episódio. A divergência foi em relação ao plano de prevenção e controle do desmatamento, em que nós tínhamos tomado medidas fortes de dar o crédito para os desmatadores ilegais, porque havia uma tendência de alta de 2007 para 2008, após o desmatamento cair, e nós tivemos que tomar uma série de medidas. O governo do Mato Grosso, junto com o governo de Rondônia, começaram a pressionar o presidente Lula para revogar as medidas, dizendo que nós estávamos exagerando, que os dados do INPE estavam errados, como o governo Bolsonaro faz agora, dizer que o INPE está errado. O que eu fiz? Entrei num avião, junto com o governo Maggi, desafiei, indo visitar os polígonos, mostrando que nós estávamos certos para defender o INPE, o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque é assim que um homem e uma mulher pública devem fazer. Não devem deixar tripudiar das instituições públicas que estão fazendo ali, os servidores, um trabalho científico competente e deixar os criminosos ficarem dizendo que você está errado e eles é que estão certos, que era o que os madeireiros ficavam dizendo e os destruidores de floresta. Então, eu saí por divergência com o ministro Mangabeira Unger, que estava junto com o governo Blairo Maggi, induzindo o presidente Lula a revogar as medidas do plano. E eu saí para criar um fato político, para que o plano fosse preservado. E houve uma grita no Brasil, no mundo inteiro. O presidente Lula se sentiu respaldado e nomeou um ambientalista, que foi o Carlos Mink. Depois veio a Isabela, que também é uma ambientalista. É a primeira vez que nós temos um ministro antiambientalista, é no governo Bolsonaro, porque mesmo sofrendo os problemas internos dentro do governo, todos os ministros eram ambientalistas, até na ditadura. Você sabe quem era o ministro da época da ditadura? Era o Paulo Nogueira Neto. Então, as fake news, elas existiram em 2014, não com esse nome, mas foi uma estratégia de violência política para mentir em profusão, para aniquilar uma pessoa. E o que me entristece é que quando eu fui avisada de que aquilo ia ser usado contra mim, a revista Veja fez uma capa, a Fúria, e era um monte de canivete, navalha, era terrível a imagem, né? Que estava sendo jogado contra mim. Né? Quando eu fui avisada que alguém da própria campanha da presidente Dilma falou para um dos meus coordenadores, durante um debate, numa das emissoras, que eu não sei se era Band, se era Record, né? Disse, olha, nós agora vamos partir para o ataque, é para aniquilar a Marina. E a pessoa veio me falar isso. Eu digo, imagina, se as pessoas vão fazer isso comigo. As pessoas me conhecem. A gente tem uma vivência de décadas. Talvez a pessoa falou isso para tentar me desestabilizar durante o debate, sei lá, para criar aí uma coisa da gente ficar preocupado. Imagina, não vão fazer isso. E por incrível que pareça, fizeram. E eu não digo que foram todos, eu imagino que existem pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores que eram contra, mas dentro da estratégia da campanha foram minoria. E o que prevaleceu foi a estratégia, né, da desconstrução de biografias. O problema é que tem gente que é conivente quando é o seu lado que faz. Depois, quando aparece o gabinete do ódio, com o nome de gabinete do ódio, fica todo mundo apavorado, aparecem os robôs. Mas isso, né, vem acontecendo já há muito tempo. Eu acho que deve servir de lição. Né? Tem um provérbio que diz, né,
anônimo, e sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Estúpidos são os que não aprendem com seus próprios erros. Nós não fomos sábios de aprender com os erros dos outros, de que a mentira não é a melhor forma de se construir algo. Agora, não podemos ser estúpidos de não aprender com os nossos próprios erros e fazer autocrítica desses processos e nos reconectar com as formas legítimas, democráticas e éticas de fazer política. Por quê? Existe uma ética até para a guerra. Então, não há um espaço sem limite. Os fins justificam os meios. Não vale tudo para ganhar uma eleição. Eu dizia, eu prefiro perder ganhando do que ganhar perdendo. E em todas as campanhas que eu participei, eu sei que eu ganhei perdendo. Por quê? Porque você preserva os princípios, você preserva os valores. Hoje eu posso estar conversando aqui com vocês dizendo isso, porque se eu estivesse combatendo fake news, gabinete do ódio, tendo praticado ódio e fake news, com certeza estaria um pouco enfraquecido o meu discurso. Mas a gente pode caminhar daqui para frente. A gente pode reconhecer erros. A gente pode mudar e ressignificar experiências que são altamente dolorosas para a democracia, para o Brasil e para a melhoria da qualidade da política. A democracia pressupõe alternância de poder. Você não pode ter um projeto de país que só funciona com um partido, só funciona com um grupo. Você tem que ter um projeto de país que, independente da ideologia e do partido, a sociedade diz, é por aqui que tem que ir. Você pode até ter as suas especificidades políticas e ideológicas, mas na educação é por aqui que queremos ir. Educação de qualidade. No meio ambiente é aqui que queremos, juntar economia com ecologia. Na defesa dos direitos humanos e da democracia, não vamos ter um discurso de conveniência, de defender a democracia aqui e não defender na Venezuela, por exemplo. Senadora, a senhora falou aí de 2014, e foi emblemático, realmente ela sofreu muitos ataques ali. A gente tem que lembrar que o presidente Dilma verbalizou isso publicamente, que estava disposto a fazer o diabo para se reeleger em 2014. Como, de fato, se reelegeu. Mas o diabo parece que cobrou o preço depois, né? Agora, a senhora, vamos colocar aí, redemocratização no Brasil, Constituição de 88, eleição de Tancredo, assume Sarney. E depois ali do Plano Real, 94, Fernando Henrique se reelege presidente. Depois vem Lula, 2 mandatos, Dilma, 2, um segundo interrompido. Ou seja, a gente ficou aí uns mais de 20 anos, a gente se alternando entre PT e PSDB. E vamos admitir, Bolsonaro é o primeiro que fura isso, né? Pro bem ou pro mal. Ele fura essa polarização entre PT e PSDB. Mas, no entanto, a senhora foi a primeira, embora vindo do PT, mas já fora do PT, primeiro no PV em 2010, depois pelo PSB em 2014. Em 2014, com muita chance de vencer aquela eleição, eu particularmente acredito que se o modelo de campanha fosse esse atual, mais curto, a senhora se elegeria em 2014, após a morte de Eduardo Campos, né, no acidente aéreo, a senhora assume a candidatura. Mas a senhora foi a primeira com chances reais de furar essa polarização PT e PSDB. Olhando para trás, a visão retrospectiva é sempre generosa, né? Ela não falha. Como é que a senhora vê isso? Eu acho e concordo que foi a primeira vez que a terceira via conseguiu uma musculatura, uma força gravitacional e poderia, de fato, ter rompido a polarização se tivéssemos numa disputa em situações normais. Mas vamos fazer aí, digamos assim, um pouco da arqueologia do que tinha por baixo ali. A gente tinha, além de estar na superfície as fake news, as mentiras, o ódio, a desconstrução, a gente tinha algo muito poderoso, que era o dinheiro do Caixa 2. Então, você está concorrendo pelos meios lícitos, das formas corretas do ponto de vista da narrativa do discurso e dos meios financeiros para viabilizar uma campanha. Você já tinha uma disparidade em relação ao tempo de televisão. Eu tinha, acho que era 2 minutos e 20 segundos, e
A campanha da presidente Dilma tinha algo em torno de 12 minutos, e a campanha do Aécio, eu não sei se era 4, se era 5 minutos. Então já tinha ali uma grande disparidade. Mas depois, com as investigações, a gente verificou que o que havia sido declarado tinha um dobro que não havia sido declarado. Então, havia uma série de fatores que acabam interferindo na decisão democrática e soberana do povo brasileiro, porque essas também são formas. O dinheiro da corrupção é uma forma de sabotar a democracia. Ainda que se defenda a democracia, você tem que compatibilizar a democracia com os meios compatíveis com ela, porque se você extrapola esses meios, há uma interferência também no processo democrático. Não é democrático que você use da mentira, não é democrático que você use do caixa 2, não é democrático de que você use do abuso do poder político, do poder econômico, para que haja um equilíbrio de fato democrático. Mas, naquele momento, havia sim a possibilidade de ter uma alternância de poder que não fosse no terreno do revezamento da polarização. E o que eu tenho insistido é, e eu sempre dizia, desde 2010, as coisas boas nós vamos preservar, fazendo os devidos ajustes em relação ao plano real, para as realidades que se configuravam após a crise de 2008, fazendo os devidos aperfeiçoamentos no Bolsa Família, vamos manter, que eu chamava de programas sociais de terceira geração, e eu sempre partia do princípio, o PSDB deu uma contribuição com o plano real, o PT deu uma contribuição com as políticas sociais, agora é o momento de fazer o tripé, política econômica, política social e política de desenvolvimento sustentável. E foi com esse espírito que eu participei de todas as campanhas, numa perspectiva de fazer o debate, de fortalecer a democracia, de fazer com que o Brasil criasse um novo horizonte, inclusive renunciando a esse lugar de salvador da pátria. Porque é um problema essa lógica de salvador da pátria. É por isso que se coloca toda a força no nome da pessoa e não no programa. Porque o programa é algo que você, como cidadão, como cidadã, está nos acompanhando agora, meu bom dia, meu abraço, pode cobrar. Você disse que ia fazer isso para a educação, para a saúde, para a criação de creches, você disse que ia recuperar os empregos. É disso que eu quero que você trabalhe. Agora, se você dá um cheque em branco apenas para um nome, para uma cor, para um partido, depois a pessoa ganha e acha que vai fazer o que quiser. O Bolsonaro resolveu destruir o que ele pegou construído dos governos anteriores e não mudar absolutamente nada das mazelas que nós temos pela frente. Então, no processo de 2014, de 2018, infelizmente, o que tivemos ênfase não foi no programa, e agora está sendo cometido o mesmo erro, mesmo diante de uma situação que clama por um horizonte para o Brasil. Porque hoje nós temos um governo que ocupa os ministérios, ocupa a função presidência da República para não fazer nada que seja construtivo, é tudo para destruir. Bolsonaro faz um processo hoje no Brasil, só fazendo aqui um deslocamento, e eu chamo de uma espécie de golpe por ocupação corrosiva da democracia, das instituições e da própria Constituição brasileira. Não tem política pública. Como é que se tem dentro do governo do Brasil um grupo de pessoas que não estão fazendo política pública e, no pior momento da nossa história, em termos econômicos, social, de saúde pública, ambiental, isso não é considerado crime de responsabilidade e não se tenta uma alternativa para parar de prejudicar o Brasil. Nesse contexto, é preciso um horizonte, um debate com os diferentes setores da sociedade. E eu tenho insistido nisso no campo que a gente vinha debatendo da rede, inclusive o ministro Ciro Gomes, que se colocou como candidato desde o início, eu respeito, porque ele fez isso logo em seguida da eleição de 2018, eu tenho dito, vamos fazer o debate em torno das ideias, porque a polarização faz o debate em torno dos nomes. Vamos fazer em torno do programa
e depois verificar qual é o melhor nome para tornar o programa vitorioso. Isso aconteceu em Bogotá, com a candidatura da prefeita de Bogotá, da Cláudia. Era um campo debatendo, depois, como ela que performou melhor para ser vitoriosa, todos apoiaram a sua candidatura. Isso foi um processo que poderia ter acontecido anteriormente também na Colômbia, com a candidatura do Farrar e do que foi vitorioso depois, mas que acontece em outros países da América Latina. Na Argentina acontece muito esse debate dentro do próprio peronismo e depois eles conseguem afunilar em torno de um candidato. No caso do Brasil, nem seria uma prévia. No caso do Brasil, a terceira via, a alternativa à polarização, seria fruto de um debate com os empresários, com os trabalhadores, com as mulheres, com os jovens, com os indígenas, com os diferentes segmentos da sociedade, para que a gente possa estar aliançado e comprometidos com essa base de sustentação. E depois, quem é a pessoa que tem melhores condições de ganhar e de implementar esse programa? É essa construção que eu me disponho a fazer como esforço de continuar tentando quebrar essa polarização, como você falou. Bom, Marina, são 8h20. Vamos fazer um rápido intervalo para a gente fazer o último bloco rapidamente, aproveitar esse tempo aqui, onde a gente pode explorar bastante aí o conhecimento e essa experiência da senhora. Então, rapidamente a gente faz uma pausa aqui no Folha no Ar, primeira edição, e a gente volta dentro de instantes, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.